E aí galera, tudo em paz? Bom ver vocês aqui de novo. Vamos continuar com a série Bruce Dickinson antes do Iron Maiden, especialmente sobre a carreira dele como vocalista da banda Samson. Já fiz o primeiro vídeo falando sobre Survivors, primeiro álbum da banda, muitas curiosidades aqui, muita treta, muita coisa interessante. Depois vocês vão lá assistir, vai chegar a hora de falar de todos eles. Vou comentar alguma coisa sobre o ao vivo Live at Reading 81, mas o vídeo que vocês assistem agora é sobre o segundo álbum da banda, primeiro com o Bruce Dickinson oficialmente aqui, o Head On. Vamos trocar ideia sobre este grande álbum da banda inglesa, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Cello Emerson, vocês estão no canal Metal Musicast. Eu começo o vídeo sobre o segundo álbum da banda Samson, falando sobre a opinião de um importante músico que participou desta formação aqui inicial, que é o Thunderstick, o batera. Vou contar para vocês o que ele acha do álbum preferido dele. E vou colocar aqui também, contar para vocês a opinião do Bruce Dickinson sobre ele. Vamos falar primeiro sobre o batera. Tá bom? Ele curte muito, é o preferido dele. Deixa eu fazer só um aviso aqui. Eu vou entrevistar o Thunderstick, fiquem ligados. Marquem aí nas suas agendas, dia 26 de janeiro, o batera do Samson, Thunderstick, vai trocar ideia comigo aqui no Metal Musicast. Eu preciso só confirmar aqui o horário, mas fiquem ligados, dia 26. Olha que interessante, a gente começa a fazer a série, entrei em contato com ele, ele respondeu imediatamente concordando em dar uma entrevista aqui. Vamos falar muito sobre tudo que eu tenho trazido nestes vídeos sobre o Bruce Dickinson antes do Iron Maiden, beleza? Como eu venho dizendo, o batera Thunderstick tem este álbum aqui como o preferido dele. Por quê? Ele diz que houve uma maior liberdade de trabalho, um maior leque de influências. Então, contrariando até a maior parte da base de fãs da banda, que prefere o terceiro álbum como o melhor, que é o meu caso, estou aqui com a maioria, o Thunderstick prefere o segundo. E o que o Bruce Dickinson diz sobre o Head On? O Bruce Dickinson, ele faz meio que uma crítica velada aqui na autobiografia dele sobre o segundo disco do Samson. Ele faz a crítica no sentido de apontar o leque de influências. Aquilo que é uma virtude para o Thunderstick, para o Bruce Dickinson parece ser, digamos, um defeito. Eu vou ler para vocês aqui e peço que vocês me deem as suas opiniões. E até vamos falar sobre todas as faixas do álbum rapidamente, de uma maneira bem resumida. E no final eu quero que vocês coloquem aí, se vocês votam com o Bruce Dickinson, que acham que o amplo leque de influências acaba atrapalhando, ou se vocês votam com o Thunderstick, batera da banda, que acha que não. Essa gama variada de sonoridades acaba sendo uma virtude do álbum. Aqui na página 83 da biografia em português, Bruce Dickinson diz o seguinte, acompanhe comigo, peço licença para fazer uma leitura aqui. Ele diz, havia uma profusão de influências tão distintas no álbum que é incrível termos composto algo coerente, mas o disco, na verdade, funciona como um registro de época. Segundo a minha visão, há uma certa crítica velada aqui. Vejam o que ele continua dizendo no seu livro. Jogávamos no liquidificador, não necessariamente na ordem, Rainbow, Journey, Devo, Kiss, Deep Purple e o Fleetwood Mac dos tempos de Peter Green, além de ZZ Top. Juntai do tigre a fressura para que nosso caldeirão tenha caldo em profusão. O que quer que Shakespeare tenha fumado, nós fumamos muito mais enquanto fazíamos o disco. Esta é a opinião de Bruce Dickinson. Repito, está aqui na autobiografia dele, para que serve esse botão, beleza? Bom, vamos acompanhar aqui alguns comentários, faixa a faixa, e a gente chega a uma conclusão, certo? Sempre comentando a carreira do Iron Maiden, paralelamente ao que acontecia com a banda Samson. Eu estou falando nessa pronúncia correta, né, no inglês. Aqui no Brasil, a gente que é um pouco mais velho, falava Samson, né, Samson.
Mas vamos falar certinho. Então a Hard Times, a música que começa, olha, deixa eu mostrar para vocês a edição que eu acabei de derrubar o pôster aqui, a edição nacional da Hellion Records. Como eu mostro para vocês, tem aqui um pôster que vem junto, que reproduz a capa do álbum, capa que foi muito falada na época, porque traz esse sujeito aí, né, emulando o baterista, a fantasia do baterista, que tocava com essa máscara de sadomasoquista, de torturador, né, fazendo alusão ao título também, né, que é como se fosse assim, entrando de cabeça, né, encabeçando, alguma coisa nesse sentido, é uma expressão idiomática. Então tem aqui, a capa vem no slipcase, eu deixo no plástico para não estragar, é difícil preservar slipcase, né, a gente coloca o papelão, fica todo rasgado. E aqui nós temos o CD, nesta edição nacional, ficha técnica vem aqui atrás, e algumas curiosidades. Aqui vem as letras, com fotos da época. Sendo um CD nacional, ficou muito boa essa edição da Hellion Records, porque os álbuns do Samson ficaram muito tempo fora de catálogo aqui no Brasil. E agora tem até um box, eu não comprei o box, mas tem um box de papelão para você armazenar os 4 álbuns da fase do Bruce Dickinson, embora eu já tenha explicado no primeiro vídeo que ele não cantou no primeiro, no Survivors, tá? Vejam o vídeo para saber mais detalhes. Então está aqui o Head On. Começa com Hard Times, faixa composta logo no começo, logo na entrada do Bruce Dickinson na banda, quando eles estavam ensaiando para sair em turnê como banda de abertura da banda solo do Ian Gillan. Foi um momento muito marcante para o Bruce Dickinson, era seu maior herói na época, um dos maiores. Ele acompanhou muito a performance do Ian Gillan durante a tour. Foi o momento em que o Bruce Dickinson tinha que se integrar à banda. O primeiro disco não tem ele nos vocais, então o John McCoy, que foi o primeiro baixista, tocou baixo ali também, embora tenha sido creditado ao Chris Aimler, que é o baixista que ficou definitivamente depois, mas quem tocou foi o John McCoy, que era também baixista da banda do Ian Gillan. E também as músicas compostas pelo Paul Samson e pelo John McCoy já há muito tempo antes, não eram adequadas para o vocal do Bruce Dickinson. E aqui chega o momento de ter o vocal do Bruce Dickinson num instrumental composto especialmente para ele, inclusive que participou muito da composição também. Hard Times é uma música muito boa, começa o disco muito bem, é um hardão, estilo anos 70, que para mim remete muito ao Rory Gallagher. Abre aqui parênteses, pessoal, vocês conhecem o trabalho do guitarrista irlandês Rory Gallagher? Era uma grande influência para o Paul Samson e se você não conhece ainda, vá conhecer, sua vida vai mudar quando você conhecer, porque é sensacional, é espetacular e ele era uma grande influência aqui para o Paul Samson e nesta primeira música aqui na Hard Times eu percebo essa influência claramente. Influência também do The Who, já que o Keith Moon era um grande herói para o Thunderstick. Sonzeira e, como eu disse, a voz do Bruce Dickinson excelente aqui, muito boa, porque ele participou da composição e agora sim ele tinha músicas adequadas para o seu tom. A segunda música, Take It Like a Man, segue na mesma pegada. Aqui eu percebo um toque um pouco mais acentuado de Purple, que é uma influência que vai permear todo o disco. Eles gostavam muito de Deep Purple. A terceira música, Vice-Versa, a gente fala em português vice-versa, mas é vice-versa em inglês, foi um single, inclusive a versão do single vem como bônus aqui, né, 7 polegadas edit, porque saiu como single. Eles estavam tão afoitos para gravar alguma coisa, por 2 motivos. Porque eles concorriam com o Iron Maiden, o Iron Maiden estava se dando muito bem, o Iron Maiden estava mais ou menos nessa época, começo de 1980, março, mais especificamente, o Iron Maiden já tinha tocado no Top of the Pops, naquela histórica edição em que o Rod Smallwood exigiu que o Iron Maiden tocasse ao vivo, as bandas ali costumavam dublar e o Iron conseguiu tocar ao vivo. Todo esse sucesso do Iron Maiden gerou uma urgência no Samson, então eles queriam entrar para gravar alguma coisa com o Bruce Dickinson o quanto antes e entraram para gravar um single com 3 músicas, mas acabaram
saindo com um álbum inteiro gravado, já que eles estavam muito bem entrosados. O problema é que os caras tiveram muitos atrasos. Vocês lembram que no primeiro vídeo desta série eu falei que o Samson tinha um enorme potencial, mas foi uma banda, segundo a minha opinião, foi muito azarada. Aqui eles estavam negociando com a EMI, que já tinha fechado com o Iron Maiden no final de 79, em novembro de 79, assinaram um contrato com o Iron, muito vantajoso para o Iron Maiden em termos de álbuns, né, gravação dos álbuns, produtor, pagamento de turnê. Estava muito bom para o Iron o negócio, porque o Rod Smallwood era um excelente empresário, conseguiu batalhar pelos interesses do Iron lá na EMI Odeon, na EMI na época, né? E depois o empresariamento do Samson estava também, era uma empresa, né, que chamava Ham Cup, estava negociando também com a EMI, mas os caras brigaram com a EMI, porque a gravadora queria gravar 2 singles e não um álbum inteiro. Já para o Iron foram 3 álbuns, olha a diferença. E os caras ficaram bravos e mandaram a EMI para aquele lugar e foram gravar com uma gravadora menor, chamada Jam Records, que prometeu a gravação de um álbum, além de financiamento de turnê. E mais um vídeo, foi um vídeo que saiu ali com 2 músicas, um vídeo muito esquisito até para a época. Bom, o que é importante é que a EMI não fechou com o Samson. Mais uma vez, um passo que não fez a banda avançar no mercado. Mas estamos falando de Vice-Versa, é uma música interessante porque ela começa às vezes com um tom bem melódico, guitarras sem distorção, o Bruce Dickinson vai nessa onda, tem um vocal ali mais melódico e depois a distorção chega, os caras entram naquele hardão e isso mostra a versatilidade do vocal do Bruce Dickinson já no começo de carreira, porque ele consegue transitar por climas diferentes na mesma música. Então a gente tem também o Bruce Dickinson como letrista, aqui falando algo sobre o conteúdo sexual, que ele curtia muito antes de entrar no Iron, né? A música número 4 é a Man Watcher. Ela é muito interessante porque a gente pode observar aqui uma forte influência de Uriah Heep e alguns coros, algumas harmonias de voz na pegada dessa banda inglesa que eu acabei de citar. É curioso a gente mencionar aqui como aconteceu algo parecido no Iron Maiden em termos de escolha das harmonias vocais. No primeiro álbum, quando os caras estavam gravando ali o álbum auto-intitulado Iron Maiden, o Dennis Stratton, guitarrista da época, ao lado do Dave Murray, entrou no estúdio depois do horário do expediente e juntamente com o produtor, ele mexeu nas vozes, ele gravou harmonias de voz. Quando o Rod Smallwood voltou no outro dia e viu o que o Dennis Stratton tinha feito, ele ficou pé da vida, chamou os caras e falou: "Você tá louco? Isso aqui parece Queen, essa coisa parece Queen." Foi um palavrão lá, né? E ele mandou tirar tudo, mandou apagar e deixar como ficou no original. Isso, para mim, selou o destino do Dennis Stratton, porque aí os caras começaram a marcar ele, que ele não tinha as influências certas para compor o som que o Steve Harris estava desenhando em sua cabeça, né? Em toda aquela composição que vinha no Killers e no The Number of the Beast, que era a visão do Steve Harris já para um futuro imediato ali do Iron Maiden. Isso selou. E aqui no Samson não acontece o stress. Os caras gravam essa Man Watcher com esses coros mais melódicos que para mim não remetem ao Queen, como o Rod Smallwood achou lá no Iron Maiden, no caso da Phantom of the Opera do Dennis Stratton, mas remete ao Uriah Heep, a uma banda clássica do hard rock inglês. Isso talvez vai sempre contribuindo para aquele comentário que eu fiz no primeiro vídeo, que o Samson era uma banda muito boa, mas calcada num hard rock clássico que estava para o passado. E a juventude da época ali, a galera queria abraçar uma banda que era mais de vanguarda e não tão associada aos ídolos dos anos 60 e começo dos 70. Mas é uma música muito boa, né? Não tira o mérito dela. Depois vem a Too Close to Rock, aqui o Bruce Dickinson coloca uma letra sobre as faltas na escola, na faculdade, a escolha de tocar numa banda. Era muito autobiográfica da escolha que ele tinha acabado de fazer, né? É um hard rock, né? E faz eu pensar aqui se teria sido melhor para o Samson ter se mudado para os Estados Unidos
e entregado seu trabalho para um produtor, como fez o Def Leppard. A gente vai ver no terceiro vídeo que o assistente do produtor do Def Leppard trabalha na produção, já aqui do Red On, e depois no terceiro álbum. Talvez foi um caminho que eles pensaram, mas não seguiram de cabeça, né, sem querer fazer trocadilho com o título do álbum. Será que não teria sido melhor para o Samson ir para os Estados Unidos, ser gravado e produzido por um cara como John Mutt Lange, que era um cara que já tinha feito Back in Black do AC/DC e foi trabalhar sobre a obra do Def Leppard e levou o Def Leppard ao topo das paradas ali nos anos 80? Eu fico imaginando aqui, é uma dúvida que eu tenho, coloquem aí também, conversem comigo sobre isso. Curiosidade, depois de falar da Too Close to Rock, é um grande hard rock, é um hard rock um pouco comum, mas é uma boa música. O que é interessante falar sobre a Thunderburst, é uma faixa instrumental, quase que uma vinheta, e ela é parte da The Ides of March, do Iron Maiden. Ela sai também como composição do Steve Harris aqui, vejam que na ficha técnica está dizendo que todas as faixas são de composição de Dixon, Samson, Aimler e Perkins, são os 4 membros da banda, exceto a faixa 6, que é de Dixon, Harris, que é o Steve Harris, Samson, que é o Samson, Chris Aimler, o baixista, e o Perkins, que é o batera, o Thunderstick. Eles creditaram aqui o Steve Harris como co-compositor da Thunderburst. Lá no disco do Iron, no Killers, a The Ides of March, que inicia o tracklist, é creditada apenas ao Steve Harris. O batera, o Thunderstick, diz que ele compôs isso, olha só, ficou essa divisão aí, que ele, não sabendo tocar guitarra nem violão, ele não cria os riffs, então ele toca nos tons e vai indicando para os guitarristas qual a parte deles na música que ele está imaginando. E ele diz que quando ele esteve no Iron Maiden, em 77, tocando com o Steve Harris, ele fez isso. Ele girava tudo ali nos tons e o Steve Harris colocou as ideias sobre guitarras, porque o Steve Harris, no começo da carreira, antes de tocar baixo, aprendeu algumas noções de guitarra, tentou ser guitarrista. Então ele sabe onde estão os acordes, ele sabe alguma coisa ali. E ele pensou as guitarras para essa música e ele pensou, obviamente, o baixo, não preciso falar isso. Por isso ele aparece aqui como um co-compositor da Thunderburst, que quer dizer, né, trovoada, em referência ao apelido do batera lá no Iron. Os idos de março é uma expressão que se refere àquele momento histórico em 44 a.C., em que Júlio César é esfaqueado, é morto ali por uma dezena, 2 dezenas de pessoas, dentre elas o seu filho, Brutus, né? Surge aí a expressão até tu, Brutus. É essa a referência do título da música do Iron Maiden, diferente aqui do caso do Samson. Em Hammerhead, a gente tem uma letra que demonstra o amor do Bruce Dickinson pela mitologia nórdica, fala sobre o martelo do Thor, Mjolnir. Ele sempre se enfiava nas bibliotecas das escolas, da faculdade, para ler muito sobre mitologia nórdica, ele gostava muito. E teve sua licenciatura em História, conhecia muito mitologia, várias outras, a grega, tudo sobre história romana, alguma coisa assim, e ele vem e coloca aqui esse amor dele nessa letra. Musicalmente, mais uma vez, eu percebo uma forte influência de Deep Purple e Uriah Heep. Depois vem a faixa Hunted, que também, aí ela é um pouco mais genérica para mim, ela parece que vai mais pro pop, me lembra muito o que já se fazia ali no começo dos anos 80, que a gente passou a conhecer como New Wave, não a New Wave of British Heavy Metal, New Wave, aquele pop rock, que eu não curtia, nunca curti, por isso eu não gosto muito desta faixa aqui. Parece um pouco assim, até de soul music em alguns momentos, eu não curto muito, mas tem quem diga que o Paul Samson estava 10 anos à frente do seu tempo aqui, porque depois foi estourar a tal da New Wave. Bom, depois Take Me to Your Leader, aí é uma pauleira, parece de Purple da época do In Rock. Olha, eu usei expressão aqui antiga, né? Pauleira, ainda se fala isso. Mas é uma música mais rápida, mais intensa. O Bruce Dickinson vai na sua veia Ian Gillan total, que foi o que despertou o interesse dos caras do Samson por chamá-lo a estar na banda. Os solos do Paul Samson também são sempre muito bons, né? Como eu falei para vocês, ele tinha influência de Jimi Hendrix, de Rory Gallagher,
do Mountain, que também tocava um blues rock bem pesado, e isso acaba transparecendo bem. Foi o que eu sempre levei em consideração ao ouvir essa banda, foi essa influência do Paul Samson. E depois, terminando, tem Walking Out on You, uma música que é uma viagem, tem uma certa complexidade psicodélica. Para mim, me parece que há uma influência do Hawkwind, a banda do Lemmy, né, antes de formar o Motorhead. Tem toda essa versatilidade do Bruce Dickinson mais uma vez, transitando sobre vários andamentos, vários climas diferentes. É uma viagem, tem barulhos, tem sons de batidinhas, de percussões. É uma faixa interessante. Aqui tem 3 bônus tracks. A primeira dos bônus aqui é Angel with the Machine. Foi gravada depois do álbum estar pronto, como um lado B. Saiu lá no mercado na época, mas aqui está como bônus. Kingsway Jam, é uma jam que os caras fizeram lá no estúdio. E vice-versa, 7 polegadas Edit, é a edição do single que eu falei para vocês. O que é interessante a gente verificar aqui, que havia uma disputa com o Iron Maiden, né? Mas o Iron Maiden transitou por um caminho que ele foi dando passos mais avançados e o Samson não conseguia, porque quando sai aquela coletânea, começo dos anos 80, a EMI quer lançar uma coletânea para celebrar aquele movimento que os jornalistas criaram, New Wave of British Heavy Metal. O jornalista da revista Sounds, Geoff Barton, foi lá no Bandwagon, que era aquela casa do New Kay, e também passou a se chamar Sound House, por isso a demo do Iron Maiden se chamava Sound House Tapes, porque os frequentadores dessa casa amavam o Iron Maiden estava sempre nas paradas, e o DJ New Kay dava um apoio para o Steve Harris. O Samson também tocava lá, o Paul Samson era muito amigo também do New Kay, e as bandas caminhavam juntas, mas o New Kay, esse DJ, leva para a EMI a ideia de uma coletânea, a EMI topa fazer a coletânea, chama Metal for Muttals, que quer dizer uma gíria, uma abreviação para metal para motherfuckers, né? E ali, vejam só, o Samson coloca uma faixa do disco Survivors. Eles regravam a faixa Tomorrow or Yesterday, que não tinha muito a ver com aquela tendência da New Wave of British Heavy Metal de se influenciar pelo Judas Priest, por um metal mais pegado, assim, mais rápido, pesado, mais intenso, com mais punch. Era uma faixa que eu acho boa, mas remete ao passado. Enquanto isso, o Iron Maiden aparece com 2 faixas. Só o Iron Maiden conseguiu ter 2 faixas, o que prova a competência do Rod Smallwood em forçar isso ali para a EMI, fazendo com que a sua banda seja privilegiada, prestigiada, melhor dizendo. E são as faixas Sanctuary, que é uma faixa muito mais intensa do que a do Samson, Tomorrow or Yesterday, e a Rothschild, que vai sair no Killers depois. E além disso, o Iron Maiden sai numa turnê para promover essa coletânea. Enquanto isso, com outras bandas, com o Tigers of Pantang, com o Raven, com o Praying Mantis, muito mais a cara dessa New Wave of British Heavy Metal. Enquanto isso, o Samson sai em turnê com o Robin Trower, que é um baita guitarrista, que foi daquela banda que eu chamo de Procol Harum, né, que é meio que psicodélica, progressiva, mas era um cara do passado mais uma vez. E eles fazem os shows são muito bons, tem muita gente, mas o público do Robin Trower era muito mais os hippies, e muito menos a galera que estava nessa pegada da New Wave of British Heavy Metal, fazendo com que o Samson ficasse mais uma vez nesse imaginário de que era uma banda um tanto quanto ultrapassada, até para essa galera jovem da época, não só hoje, naquela época. E o Iron, enquanto isso, se associando às bandas de vanguarda, como eu falei, o Raven, o Tigers of Pantang e o Praying Mantis. Mais um ponto aqui, logo depois o Samson sai numa boa tour, abrindo para o Rainbow, do Ritchie Blackmore. Baita tour, tocando para 10 mil pessoas. Mas será que foi bom? Hoje a gente analisa que o público talvez não era o público adequado para fazer com que o Samson avançasse. Mais um ponto aí é que o Iron Maiden estava disparando com seu empresariamento, como eu falei, Rod Smallwood, EMI, bombando, já lançando outro disco, produzindo já pouco depois
o Killers com o Martin Birch, isso um pouco depois, não aqui nessa época, mas logo já ia clarear para o Iron Maiden ainda mais as coisas. Enquanto isso, o Samson entrava numa briga, porque a imprensa falava muito bem da banda. Geoff Barton, esse cara que cunhou o termo, né, que fez a matéria, que começou a New Wave of British Heavy Metal ali na Sounds, ele falou bem demais do disco, elogiou demais o Samson. Outros caras ali, Malcolm Dawn, que era um cara muito influente também, falecido no ano passado, saudoso, também falou muito bem do Samson. E os caras da banda, principalmente o Bruce Dickinson e o Paul Samson, chegavam lá pro empresariamento deles e diziam, pô, a gente faz show interessante, fogos de artifício, um cara fantasiado, a jaula lá dele, o Paul Samson tocando muito bem sua guitarra, sendo respeitado por outros músicos, pelos fãs, Bruce Dickinson já aparecendo como um frontman que se destacava. E cadê os shows? O Bruce Dickinson e o Paul Samson pegavam o telefone e marcavam as turnês. E eles foram brigar com o empresariamento deles, e o empresariamento não deu muita bola, parece que eram amadores mesmo. E eles rescindiram o contrato, demitiram aquele escritório, Ham Cup. E esse escritório entrou no judiciário, moveu uma ação contra os caras da banda e com uma liminar proibiu os caras de continuarem a divulgação do álbum. Tinha mais 10 shows, tiveram que cancelar, ficaram sem grana, então nos shows que eles ainda conseguiram fazer, antes desses 10 shows, eles não conseguiam levar os fogos, nem a jaula, chegavam com um show mais empobrecido, então tinha todo aquele marketing, não, os caras vão chegar, vão explodir tudo, tem um cara dentro da jaula, chegavam lá, era uma banda só de 4 caras, o público começou a comentar, eles ficaram muito frustrados, o Bruce Dickinson especialmente quis sair da banda no primeiro momento, porque ele não tinha assinado o contrato com essa tal de Rankup, eram os outros 3 caras do Saxon, do Samson, que tinham assinado. Então o Bruce Dickinson falou, como eu não assinei com esses caras, eu vou sair, vou procurar outra coisa para fazer. Eles voltaram a fazer alguns shows e o Bruce Dickinson mudou de ideia, continuou na banda, mas gerou toda uma frustração. Quando os caras viram que estavam falidos, sem grana nenhuma, sem shows, eles foram lá e fizeram um acordo e voltaram para esse escritório, né, de empresariamento. E então eles voltaram ali com o rabo entre as pernas, começaram a ganhar uma graninha de novo e preparar para lançar o disco seguinte e cumprir o seu contrato. Mas aí a banda já tinha perdido um baita espaço. Como a gente falou, o Iron Maiden já estava disparando bem adiante e até outras bandas da época estavam com mais visibilidade, um certo sucesso naquele cenário, enquanto o Samson perdia esse espaço. E aí a gente vai para o terceiro, que é o meu preferido, mas a gente vai comentar sobre ele no próximo vídeo, beleza? Então, continue acompanhando, tamo junto, bom estar aqui de novo com vocês, forte abraço a todos, valeu!